Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E o tema de hoje é: tentação é pecado? O que é que você acha? Fique comigo porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do Manar Podcast. Uma das perguntas mais importantes que temos ouvido no meio evangélico, de pessoas que realmente têm interesse em andar nos caminhos do Senhor, pessoas que têm o cuidado a desenvolver a vida cristã de forma honesta, de forma pura, é a pergunta: ser tentado significa já ter pecado? Muitas pessoas carregam culpas sinceras no seu coração, na sua mente, porque pensamentos, desejos e até mesmo propostas tentadoras passam pela sua vida e eles ficam confusos porque se acham indignos de irem até para a igreja, ou mesmo ler a Bíblia, ou mesmo fazer uma oração, porque eles estão sendo tentados de alguma forma. Entretanto, a Bíblia apresenta uma distinção fundamental. A tentação em si não é pecado. Preste bem atenção. A tentação em si não é pecado. Porque dentro dessa condição, o pecado só acontece quando a pessoa acolhe, quando a pessoa alimenta e consente com aquilo que é contrária à vontade de Deus, que é contrária à ideia que a palavra de Deus nos apresenta. O maior exemplo dessa condição e dessa verdade, podemos assim dizer, é o caso do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, após ter sido batizado, foi levado pelo Espírito para o deserto. E lá ele passou 40 dias. Só que lá naquele período ele foi tentado. E ele foi tentado em todas as coisas que nós, seres humanos, somos tentados. E você pensa, mas será que ele foi tentado nisso que eu estou sendo tentado? Possivelmente foi. Porque Satanás ele não muda muito as suas ideias. Ele sempre age daquela mesma forma. Claro que com características, com estratégias diferentes, mas é a mesma condição. Porque o próprio Jesus, ele foi tentado à nossa semelhança, mas ele respondeu a todas aquelas perguntas, indagações, influências de forma humana. Veja, utilizando aquilo que ele conhecia e que nós também podemos conhecer, que é o conhecimento da palavra, das Escrituras. Mas ele foi tentado, entretanto ele não pecou. Ele não caiu na armadilha. Jesus enfrentou a tentação do deserto com muita seriedade, mas também com um absoluto sentido consciente de que ele era ou estava com a verdade. Então, os evangelhos relatam isso claramente, e ele permaneceu absolutamente santo, não nos dando a oportunidade de podermos enfrentar todas essas dificuldades, mas lembrando que a tentação, se ela fosse totalmente pecado, ou absolutamente pecado, o próprio Jesus já teria pecado. A Escritura, porém, afirma exatamente o contrário. Ele foi tentado, mas não pecou. Isso está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. A tentação, ela pode ser compreendida como uma proposta do inimigo
para deixarmos o caminho da verdade e seguirmos o caminho que é contrário à vontade de Deus. Por isso, essa condição é muito importante que você entenda. É importante, porque uma atração ou uma pressão para praticar aquilo que Deus proibiu, ela não é o pecado em si, ela é uma proposta. Ela pode surgir de diferentes fontes. Lembre-se que nós temos inimigos da nossa alma. Temos o próprio Satanás, temos o mundo com as suas influências, com a sua pressão. Então, temos também a própria condição humana. Nós, como seres humanos, somos tentados pela nossa própria cobiça, como disse Tiago, né? Tiago explica essa questão dizendo que quando nós formos tentados, somos tentados pela nossa própria cobiça, ou seja, o desejo, quando acolhido, desenvolvido, ele conduz o pecado, ou ao pecado. Isso significa que a simples presença do pensamento, a simples presença do indesejado, não transforma automaticamente a pessoa em uma pessoa pecadora, certo? Alguém já disse que você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Veja, o que está dizendo aqui é que o pensamento pode surgir, mas você não precisa acolher esse pensamento negativo, pecaminoso, e pôr em prática aquilo que ele está sugerindo, conscientemente. A questão fundamental é o que fazemos com esses pensamentos. O que fazemos com esse pensamento? Uma coisa é perceber uma tentação, outra coisa é cultivá-la, é desejá-lo deliberadamente na nossa vida e agir de acordo com a proposta oferecida. É importante compreender que a tentação frequentemente começa no campo da nossa mente. A tentação começa na nossa mente, que é o campo de ação do inimigo. Satanás tentou Jesus apresentando propostas que buscavam desviá-lo da vontade de Deus. Contudo, Jesus respondeu dizendo, utilizando a própria Escritura. Seu exemplo mostra que a palavra de Deus, ela é uma arma essencial na batalha espiritual para rechaçar qualquer tipo de investida do inimigo e fazendo com que nós possamos verdadeiramente sair dessa situação sem nos contaminar com aquela condição. Veja, isso não quer dizer que você, enfrentando algumas tentações, você não tenha pecado. Todos nós pecamos por pensamento, palavras, obras e omissões. Entretanto, aqui nós estamos falando da tentação externa, aquela que vem sobre nós para que nós nos afastemos da presença de Deus, tiremos o foco da obra de Deus. Então, essa tentação, ela vem para cada pessoa de forma diferente, na sua própria cobiça. Veja, nenhuma tentação leve vem para uma pessoa já preparada espiritualmente, com mais experiência de vida cristã. Geralmente as tentações para essas pessoas, elas vêm com mais peso. Porque para cada um, a tentação vem de acordo com o tamanho da sua fé, como desenvolveu a sua fé. Então o cristão, ele não vence a tentação simplesmente fingindo que ela não existe. Ele vence a tentação
reconhecendo e se submetendo à vontade de Deus, levando cativos seus pensamentos à vontade de Deus, à verdade de Deus. Veja, a Bíblia também nos ensina que ninguém deve brincar com a tentação. Ninguém. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele adverte o seguinte: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Veja que não caia. Quer dizer, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Veja aqui como está se completando essas mensagens. A autoconfiança exagerada que alguns irmãos em Cristo parecem ter é uma armadilha terrível para aqueles que estão no caminho da verdade, aqueles que estão imbuídos de responsabilidade e aqueles que estão liderando um trabalho, uma obra do Senhor. Tem muitos crentes, já vi muitos nessa minha experiência com igreja, muitos crentes que acham que são super-homens e que venham as tentações porque eu vou derrubar todos, queridos. Preste bem atenção. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Não é nem do mal em si, é da aparência do mal. Então a tentação, quando ela vem, ela não vem fraquinha para o forte. Ela vem com força para o forte. Então se prepare. Porque se você tem conhecimento da palavra, não pense que a tentação vai ser de, toma uma cervejinha aqui, toma uma droguinha ali. Não é assim que funciona. Satanás sabe muito bem onde atacar. E ele também nos conhece. E se somos crentes operosos, aí é que ele nos conhece mesmo. É aquela situação que 2 discípulos foram expulsar o demônio em nome de Paulo, em nome de Jesus, do que Paulo prega, e o demônio disse: olha, eu sei quem é Jesus e eu conheço Paulo, e vocês quem são? E esses 2 levaram uma surra do endemoniado, que nunca mais eles tentaram. Por quê? Porque existem coisas que as pessoas precisam aprender primeiro a se defender, para depois agir. Por isso a orientação é fugir da aparência do mal. Evite estar em locais onde você pode ser tentado. Procure andar nos caminhos do Senhor. Então, é necessário vigiar, orar e evitar situações que deliberadamente alimentam desejos pecaminosos. Jesus ensinou a seus discípulos, quando ele ensinou a orar, ele diz: não nos deixe cair em tentação. Essa oração revela que devemos reconhecer a nossa fragilidade. Devemos reconhecer a nossa dependência de Deus. E devemos também resistir a esse tipo de colocação. Não existe vergonha em admitir que somos vulneráveis, amados. Não existe vergonha em admitir que a verdadeira sabedoria está em buscar a força na graça de Deus. Não somos nós que enfrentamos o inimigo. O inimigo não tem medo do ser humano. Ele tem medo do Espírito Santo que está no ser humano. Ele tem medo da presença de Deus no ser humano, da luz que tem dentro do ser humano, da luz que irradia para o mundo. É isso que o diabo tem medo. Ele não tem medo do ser humano como ser humano. Por isso que a palavra de Deus diz: se a luz que estiver em vós for treva,
quão grandes trevas serão. Então pare de achar que é super-homem. Você não é. Pare de achar que é poderoso para enfrentar qualquer demônio. Você não é. O poder para enfrentar os demônios está na pessoa de Cristo, no poder do nome de Jesus, no Espírito Santo que está em você, e não em você como ser humano. Então pare de achar que é muito importante. Você é instrumento de Deus para a realização da sua obra. Então pare de correr atrás de endemoniado. Pare de correr atrás de caçador de demônios. Você foi colocado aqui para pregar o Evangelho de Cristo, para libertar aqueles que vêm até você endemoniados. Aí sim, você pode usar autoridade. Mas tem gente que sai caçando demônios. Então, cuidado com essas tentações. Muitas vezes, Satanás, ele infla o nosso ego, dizendo que somos pessoas maravilhosas, e a nossa cobiça começa a brilhar. E aí quando começa a queda. Então, cada vitória demonstra que a graça de Deus é suficiente. Entretanto, quando alguém cai, o caminho não é o desespero. Eu caí em tentação. Não se desespere. Se arrependa e volte para o Senhor. Em Cristo há perdão, em Cristo há restauração, em Cristo há possibilidade de recomeçar. Portanto, tentação não é pecado. Não é pecado. O pecado começa quando o coração consente, quando o coração abraça, quando o coração pratica aquilo que Deus condena na sua palavra. Então, não significa você, logicamente, se errou, ser derrotado, perdeu a salvação. Não. Significa que você precisa voltar ao caminho para refazer as suas forças e voltar a ser aquela pessoa, aquele instrumento de Deus para abençoar a sua família e abençoar todos aqueles que estão ao seu redor. Então, o cristão, ele não deve sentir culpa simplesmente porque foi tentado. Foi tentado, Deus te abençoe por isso. Porque Satanás não tenta os dele, só tenta aqueles que não são dele. Então, se você foi tentado, deve agir como Jesus agiu. Não alimente a tentação. Repreenda em nome de Jesus. A vitória não consiste em nunca ser tentado. A vitória consiste em, ao ser tentado, não ceder à tentação. Com a palavra, com a oração, com a vigilância, com a dependência da graça de Deus, você será vitorioso. E as tentações podem vir, mas elas vão ser rechaçadas pelo poder de Deus que está em você e pela sabedoria de Deus que vai fazer com que você reconheça que essa tentação pode te derrubar e você não deve cair. Tá certo? Então, que esse programa de hoje tenha despertado você para essa verdade. Tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Não ceda, fique firme, porque no Senhor há vida, a paz, a alegria e a eternidade que nos espera. Que Deus